é muito perigoso. Em fração de segundos, tudo pode acontecer e ser registrado pela lente de uma câmera. As histórias que você vai ver a seguir são de pessoas que encararam a morte de frente. Está no ar, vídeos impactantes. Não se deve confiar no temperamento de um felino. Esses leões pesam cerca de 250 quilos. Eles fazem parte de um show de circo. Os domadores mostram habilidade no comando dos bichos. O número chama a atenção pelo perigo. Não é tarefa das mais fáceis ficar trancado dentro de uma jaula com 7 leões. Os adestradores são experientes. Já realizam o espetáculo há muitos anos. Mas uma hora, as coisas podem sair do controle. Um dos animais aparenta estar com o humor bem alterado. Não se sabe o porquê, mas ele está arredio. Não quer obedecer os comandos. E num rompante de agressividade, o leão ataca o homem. A plateia parece não acreditar no que está vendo. Outros ajudantes fazem de tudo para afastar o bicho. Jogam água nele com uma mangueira. Apesar de estar um pouco tonto, o domador insiste em continuar com o show. Mas os outros animais se contagiam pelo clima de desordem e também ficam agitados. Nesse momento, acontece um novo ataque. Dessa vez mais violento. Dois leões partem para cima do homem indefeso. Os tratadores jogam água novamente e tentam dispersar o bando. Mas os esforços não surtem efeito. Os leões avançam mais uma vez. Finalmente, a situação começa a se normalizar. O que teria dado errado? Difícil encontrar respostas. De certo mesmo é que esse homem pode dizer que nasceu de novo. Imagens gravadas num zoológico de Cincinnati, nos Estados Unidos, mostram um gorila dentro do habitat dele. Os gorilas das planícies ocidentais são uma espécie ameaçada de extinção e despertam a curiosidade, principalmente das crianças. Mas durante uma visita, o que parecia improvável acontece. Um menino passou por uma barreira e caiu de uma altura de cerca de 4 metros dentro do poço que cerca o espaço reservado. A criança ficou por cerca de 10 minutos com o animal. Ela é arrastada pelo gorila. O garotinho fica imóvel, sem perceber o real perigo da situação.
mata, de 181 quilos, mantém o menino o tempo todo sob a mira dele. Até que decide levá-lo para outro lado. O local é cercado por um riacho com cascatas. A criança também corre o risco de se afogar. Na tentativa de salvar a vida do menino, a equipe do zoológico decide por uma medida extrema: abater o gorila. A força letal foi necessária, porque o animal estava muito agitado e o uso de tranquilizantes demoraria muito tempo para fazer efeito. O garoto foi levado a um hospital apenas com ferimentos leves. As leis estão aí para serem cumpridas. A consequência para quem desrespeita as regras é quase sempre a cadeia. Veja alguns exemplos de pessoas que assumiram o risco de andar fora da linha e se deram muito mal. O motorista desse carro está andando em zigue-zague no meio da pista. A direção imprecisa chama a atenção dos policiais. Ele recebe o sinal para encostar. O veículo diminui a velocidade. Um outro homem percebe que o motorista está sem condições para dirigir e tenta ajudar. O condutor perde o controle do automóvel, que avança desgovernado para cima do canteiro. O indivíduo aparenta estar embriagado. Não consegue responder às perguntas feitas pelo policial. Ele conta que é o aniversário dele. Mas não se lembra bem como foi parar ali. O carro é vistoriado. O odor de bebida alcoólica é muito forte. Uma porção de maconha, também encontrada no interior do veículo. O rapaz insiste que está bem para ir embora. Mas os testes comprovam exatamente o contrário. O motorista mal consegue ficar em pé. Tem dificuldades para andar em linha reta. Perde o controle com facilidade. Dirigir bêbado ou sob efeito de substâncias ilícitas é crime. As comemorações da noite vão terminar de um jeito que ele não imaginava, atrás das grades. Esse vídeo enviado por um telespectador mostra a abordagem dos policiais da Rocan. Essa moto é parada para averiguação. O garupa desce e esboça uma reação, mas desiste rapidamente. Durante a revista, o policial encontra uma arma na cintura do passageiro. Tem droga aí também? O piloto também é enquadrado. Os dois recebem voz de prisão e são algemados. Com certeza, as intenções da dupla não eram nada boas. Armados com um revólver municiado, eles estavam prontos para cometer crimes. Mas foram impedidos pelas equipes da Rocan. Ponto positivo para a polícia. Blitz de trânsito são muito importantes para coibir práticas criminosas. A polícia montou um bloqueio para vistoriar os veículos. O foco é encontrar drogas e armas de fogo. Mas um carro faz meia volta quando percebe as viaturas. O motorista cara de pau não se intimida e foge em alta velocidade. Começa uma perseguição. Mas alguns metros à frente, o veículo se choca contra um poste. Duas pessoas saltam do carro e saem correndo. Mas cercados e feridos não conseguem ir longe. Acabam detidos pelos policiais. Eles são algemados. No interior do automóvel, há surpresa. Debaixo do banco do passageiro tinha uma pistola automática. No banco do motorista, uma arma ainda mais potente.
sorts, but it's been chopped down. This is Uma metralhadora de grosso calibre, altamente letal. Uma garrafa de bebida alcoólica praticamente vazia demonstra que a noitada já estava a todo vapor. Os malandros tentam se esquivar da culpa. Um joga a bronca pra cima do outro. Mas agora ambos estão bem encrencados. Nenhuma explicação vai justificar armamento tão pesado sem porte legal. O destino deles será a cadeia. Na corte, o juiz vai determinar a pena a ser cumprida. Alguns momentos da vida ficam marcados para sempre na nossa memória. Certamente, o piloto dessa lancha nunca mais vai esquecer as cenas chocantes que vivenciou. A experiência de quase morte jamais sairá da mente dele. A lancha desliza pelas águas da represa. Na medida em que o piloto vai se sentindo mais confiante, ele aumenta a velocidade. O homem acelera a fundo. O barco bate nas ondas, mas ainda segue em linha reta. Gradativamente, o desafio vai ficando mais eletrizante. O piloto está disposto a levar a embarcação ao limite. Até que o teste foge do controle. Desgovernada, a lancha decola e bate violentamente na água. O homem é arremessado. Ele fica submerso de barriga para baixo. Agora começa uma corrida contra o tempo. O resgate tem que ser rápido. A vida e a morte contada no relógio. O socorro chega. A vítima está consciente. Respira com dificuldade, mas passa bem. Veja novamente o momento do acidente. Por sorte, o piloto saiu do episódio com apenas algumas escoriações pelo corpo e com a lição de que nunca é recomendado ultrapassar os limites da segurança náutica. Como saber quando uma tragédia está prestes a acontecer? A morte nem sempre manda avisos. Sem hora nem lugar certo, fica quase impossível escapar de uma situação de extremo perigo. Veja essas imagens. A refinaria de gás fica na cidade de Reynosa, no México. Um grande incêndio toma conta da unidade de petróleo. A companhia concentra boa parte da produção de gás natural no México. Após o vazamento, a explosão é inevitável. Uma fumaça negra encobre toda a instalação. Veja por outro ângulo. Os bombeiros só conseguiram controlar as chamas cerca de 2 horas após o início do incêndio. O incidente aconteceu no momento em que um caminhão-tanque estava sendo carregado junto a um dos tanques de gás. Possivelmente, uma das válvulas de segurança da mangueira de abastecimento falhou, provocando uma fagulha que levou à explosão. As chamas sobre a unidade atingiram uma altura de até 40 metros. A explosão deixou um saldo tenebroso de 30 mortos e mais de 40 feridos. Até um hobby aparentemente inofensivo pode apresentar contratempos.
O aeromodelismo, prática que consiste em construir e fazer voar aeronaves em miniatura, é um exemplo disso. Esses senhores são amantes da atividade. O avião de brinquedo começa os procedimentos para decolar. Numa pista improvisada de grama, o piloto faz uma última checagem. Tudo pronto. É hora de ação. Mas no momento de alçar voo, a réplica de um avião de guerra inclina na direção da plateia e cai em cima de uma tenda. Veja o instante da queda. Apesar do local estar completamente lotado, ninguém se feriu. Estar no lugar errado e na hora errada pode ser fatal. Esse jovem que aparece nas imagens por um acidente foi parar no fosso onde ficam os tigres. O público parece não acreditar no que está vendo. O zoológico de Nova Delhi, na Índia, está lotado. O tigre agarra o rapaz pelo pescoço, enquanto outras pessoas gritam e jogam pedras contra o animal para conter o ataque. Imagens publicadas na internet mostram um tigre sobre a vítima, que se encolhe e coloca as mãos sobre a cabeça para se proteger. Mas as tentativas não surtem efeito. O ataque é inevitável. O tigre dá uma mordida certeira. O rapaz é arrastado para outro ponto do recinto. O jovem acabou morrendo, devorado pelo felino. E esses foram os vídeos impactantes de hoje. Fique agora com o Rede TV News. Boa noite.